Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela e estou aqui para dar continuidade aí à nossa disciplina de desenvolvimento sustentável, ok? No vídeo passado nós falamos a respeito de algumas ações sustentáveis e hoje nós vamos falar a respeito do consumo sustentável. Vem comigo! Primeiro que eu adorei essa imagem, né, gente? Acho que essa imagem diz muita coisa, né? Adorei essa imagem. Bem, eu gosto muito de trabalhar com imagens, por quê? Porque nós temos aí variados tipos de pessoas, né, fazendo esse curso. Então, cada um ele aprende de uma maneira, né? Então, às vezes você fixa melhor o conteúdo escrevendo, ou ouvindo ou vendo, tá? Então, cada um aí pode fixar o conteúdo de alguma forma, tá? Então, quando você vê essa imagem aqui, você já... desenvolvimento sustentável, a questão do lixo, né? A questão das pessoas, a questão da exploração errônea dos recursos naturais e por assim vai. Bem, então vamos lá, professora. Voltando aqui, consumo sustentável. O que seria esse consumo sustentável? É um modo de consumir capaz de garantir não só a satisfação das necessidades das gerações atuais, aí é que tá. Essa satisfação das necessidades das gerações atuais. Em que patamar está essa satisfação, tá? Como vocês perceberam, essa disciplina ela é bem questionadora, né? Bem crítica, então nós precisamos aqui a cada vídeo fazer uma análise, tá? Então vamos lá. Então, em que ponto hoje, para você aí, está essa satisfação das necessidades das gerações atuais? Hoje, nós consumimos pouco? Hoje, seja o adolescente ou a criança, ela fica saciada, às vezes, com um brinquedo, com um tipo de brinquedo. Ela ganha um brinquedo ao ano, por exemplo. Ou o adolescente, ele compra um telefone celular, ele fica quanto tempo com aquele celular? 5 anos, 10 anos? Não. Conheço pessoas que trocam de celular a cada ano. Então, essa questão do consumo, da satisfação das necessidades, hoje, ela precisa mudar. Então, essa necessidade de hoje que ela precisa ser revista, repensada, ok? Como também das futuras gerações, é claro. Se você poupar hoje, você tem amanhã, não é mesmo? Então, se nós diminuirmos esse avanço, né, e esgotamento dos recursos naturais hoje, né, amanhã, gerações futuras, né, terão como usufruir disso. Bem, isso significa optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos ofensivos ao meio ambiente. Isso, como eu falei no vídeo passado, as pessoas estão mudando sim. Tem pessoas que realmente não consome mais produtos de origem animal, que sacrificam o animal, que precisam de grandes áreas para serem produzidos, enfim, preferem produtos orgânicos, né? Até mesmo quando você vai comprar produtos de couro, né? O plástico, né? Então essas pessoas estão revendo muito, né? Porque antigamente o que acontecia? Você tinha uma população antigamente, tá? Você tinha uma população maior no meio rural e uma menor no meio urbano. Então, o que acontece? Tudo que chegava de produto no meio no campo, no meio rural, era reaproveitado. Se tinha uma embalagem de plástico, ela virava um balde, ou ela virava um vaso de planta, ela sempre era reaproveitada. Geralmente as pessoas do campo tinham esse hábito. Mas o que acontece? Com o avanço, né, e a mudança, né, comportamental, né, nesse avanço, nessas últimas décadas, o que aconteceu? Houve uma inversão. Então, hoje a população rural, ela diminuiu e a população urbana deu um boom. Então, o que acontece? Essa prática de reutilizar, de reciclar e de dar destinação àquilo que ainda pode ser usado para outra coisa, isso sumiu. Então, isso que deu contraponto, né? Então, o lixo produzido nos ambientes urbanos, ele teve um aumento muito grande, né? E aí, as medidas, as políticas, né? O destinamento... o destino desse lixo, ele não está conseguindo acompanhar o volume, tá? Desse lixo. Então, faça um teste aí na sua casa. Separe aí o lixo orgânico e enxague todas as embalagens. Você vai ver o volume que dá,
né? O lixo orgânico vai ficar um saquinho assim, tá? Agora, em comparação, as embalagens, gente, dá um saco desse tamanho assim. Tá? Então é absurdo mesmo a quantidade de plástico, de vidro, né? Que a gente vai ter que descartar, né? Descarta. Bem, utilizando a utilização racional dos bens de consumo, evitando-se o desperdício e o excesso. Ainda após o consumo, cuidar para que os eventuais resíduos não provoquem degradação ao meio ambiente. Então, o descarte errado, por exemplo, né? De substâncias tóxicas, né? Então, por exemplo, professora, e o lixo hospitalar? Pois é. O lixo hospitalar tem, claro, alguns lugares no Brasil, né, que conseguem fazer isso, mas a maioria, tem alguns lugares que ainda não tem um incinerador. Porque o que acontece? O lixo hospitalar, ele não pode ser misturado com outro lixo. Então, quando você faz a coleta, ele tem que ser recolhido separadamente. Em muitos lugares não acontece isso. O caminhão recolhe tudo, entendeu? Então, ele acaba indo para o aterro, né, da cidade, e, enfim, entrando em decomposição junto com outro tipo de lixo. Difícil, né, gente? Bem, o consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais. Então, o que você percebe aqui? Por enquanto, nós ainda temos, enquanto consumidores, nós ainda não somos obrigados a isso. Mas acredito que chegará a esse ponto. A partir de hoje, não podemos mais consumir produtos, não vai entrar mais no país produtos com embalagens que demorem mais de tanto tempo para se degradarem. Aí, os produtores, né? A quem tem indústria, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a colocar o produto dele numa embalagem que não seja tão, que não agrida tanto o meio ambiente. Então, por enquanto, a gente ainda tem o quê? A opção de escolha. Mas se continuar desse jeito, não. Vai vir uma política pública e vai, agora não pode mais consumir produtos assim. Em alguns lugares já existem isso, tá? Bem, em sua produção que garantiram um emprego decente aos que produziram, tá? E que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Então, a tecnologia, ela anda junto com isso, tá? Professora, então, por exemplo, a mão de obra, né? A mão de obra é muito importante, não é mesmo? Por exemplo, você consome produtos que vêm da China? Você sabe como esse produto é produzido lá na China? Quanto pagam para um chinês produzir aquela boneca, ou aquele carrinho, ou aquele chinelo, ou aquela bolsa, né? Aqueles produtos importados que a gente vê que não tem uma qualidade tão boa, mas que são baratinhos. Então você percebe, se ele chega aqui barato, se imagina a mão de obra, se ela está sendo valorizada ou não. Então a procedência desse produto, ela não valoriza a mão de obra local. Então, ela faz o quê? Ela faz apologia até, a gente poderia falar aí, a mão de obra escrava. Tá? Então, nós um caso a se pensar. Bem, continuando. Hoje, a preocupação ambiental é pré-requisito para elaborações e implantação de qualquer que seja projeto de engenharia. Então, o que a gente percebe assim, né? O futuro da construção, tá? Ele está preocupado com essa questão ambiental. Então, o que acontece? Os engenheiros, os mestres de obras, né, os arquitetos, os produtores que elaboram os materiais para construção civil, que criam as indústrias, elas estão sim preocupadas com a questão ambiental, porque cada vez mais o cerco está se fechando. Se você precisa da aprovação de qualquer projeto, você precisa ter medidas ambientais, tá? Ou seja, que não prejudicam o meio ambiente, né? Bem, países que degradam o meio ambiente encontram sérias dificuldades na liberação de financiamentos internacionais. Por que eu coloquei isso aqui, tá? E ênfase assim. Então, se sai uma notícia, por exemplo, de queimada, de desmatamento no Brasil, o mundo todo se pronuncia. Poxa, mas por quê? O que eles têm a ver aqui com a nossa floresta? Porque ele tem dinheiro no nosso país. Ele tem investimento em projetos no país. E para que esse dinheiro, tá? Esse dinheiro
dos países de fora entrem no Brasil, foi firmado um acordo. Tá? Foi firmado um acordo de que você precisa ter o que? Preocupação com o meio ambiente. Tá? Então, por isso que quando acontecem essas coisas aqui, os outros países, a Alemanha, a Holanda, os Estados Unidos, a China, a Rússia, se pronunciam e fazem lá o pronunciamento para que, se isso não for contido, se isso não for melhorado, se isso não for fiscalizado, eles não vão mais investir em projetos no Brasil. Tá ok? Bem, aqui eu coloquei para vocês o quê? O Palácio do Itamaraty, que na verdade aqui ou a gente chama Itamaraty, ou a gente fala relações do Ministério das Relações Exteriores, tá? É o Itamaraty. Então, o que acontece? Se você entrar no site do Itamaraty, você vai ver inúmeras fontes, o quê? De parcerias de organizações, gente, são muitas, vocês não têm noção. Muitas, inúmeras parcerias ou comissões, organizações que estão aqui junto no Brasil. Tá? Por exemplo, aqui nós temos a organização, a ONU, Organização das Nações Unidas, a Unicef, o BIRD, tá? A Acnur, que é a Comissão das Nações Unidas para Refugiados, tá? Gente, tem muita mesmo. Aqui eu só peguei algumas, tá? Mas tem uma lista enorme, tá? De instituições, o quê? Que tem parceria com o Brasil, que são internacionais. Então, vocês imaginam o que não foi firmado com essas instituições que o Brasil precisa cumprir para que tenha esse investimento? Às vezes não é dinheiro, às vezes é o quê? Parcerias comerciais, taxas alfandegárias, impostos, transações comerciais de mercadoria, né, de matéria-prima, e também a questão da tecnologia, do conhecimento tecnológico, de avanço tecnológico, pesquisas, tá? Então, são parceiros. Então, prova disso é o quê? Que um país ele não consegue se inserir, não consegue crescer sem parceiros, se ele ficar isolado, tá? Então, acessem lá, hashtag fica a dica, acessem para que vocês vejam o tanto de organização, instituição que tem internacional, parceiras aqui no Brasil, tá? Bem, então nós temos aqui, ó, também, tá? Essa questão do... A sua apostila colocou o quê? Que são a questão dos radicais ecológicos, né? É claro que nós temos aqui uma grande parcela de radicais. Quando você ouve essa palavra radical, você já acha que realmente é algo ruim. Existem sim algumas organizações, o quê? Que eles estragam, por exemplo, tratores, caminhões, tá? Eles invadem áreas, estragam tudo, maquinário e tudo mais, porque essas empresas, né, poluem ou não são corretamente aí, não se organizam corretamente com relação ao meio ambiente. Porém, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? O Greenpeace, tá? Que é uma instituição mundialmente famosa, tá? Que ela lida e ela é parceira também do Brasil, para que haja implementação de projetos, enfim, de iniciativas de cunho ambiental, ok? Então, dá uma olhadinha lá também na página da Greenpeace e vê lá o que se trata, ok? Muito obrigada. A próxima aula nós vamos falar sobre os principais problemas ambientais do Brasil. Muito obrigada. Até a próxima. Bons estudos.